Certa manhã, um homem idoso subiu lentamente os degraus de um mosteiro zen. O som de seus passos ecoava no pátio silencioso, como se o tempo o acompanhasse em respeito. Ao chegar diante do abade, inclinou-se profundamente e falou com voz trêmula, mas decidida. Mestre, venho pedir um gokito, uma prece para que eu viva por muito tempo. Tenho visto tantos amigos e parentes partirem, e sei que a minha hora também virá, mas ainda não estou pronto. Por favor, faça uma oração para que eu viva mais. O mestre o observou em silêncio. Quantos anos o senhor tem? Perguntou por fim. 80, respondeu o homem orgulhoso. O mestre sorriu. 80? Então ainda é jovem. Dizem que até os 50 somos como crianças e que entre os 70 e 80 aprendemos finalmente a amar. O velho riu aliviado. Então fará o gokito para mim? Farei, mas diga, até que idade deseja viver? O homem pensou um instante. 100 anos, isso seria suficiente. O mestre ergueu uma sobrancelha. 100 anos, um pedido modesto. Nesse caso, sua morte será exatamente aos 100. O idoso empalideceu. Não. Então ore para que eu viva 150 anos. O mestre riu suavemente. Já viveu mais da metade do que deseja. A subida de uma montanha exige esforço, mas a descida é rápida. A partir de agora, os anos correrão como um sonho. Desesperado, o homem respondeu. Então ore para que eu viva 300 anos. O mestre respirou fundo e respondeu com calma. Como é pequeno o seu desejo. Dizem os antigos que os grôs vivem 1000 anos e as tartarugas 10.000. Por que limitar-se a tão pouco? O homem não soube o que dizer. Percebeu naquele instante que o que pedia não era uma bênção, era uma fuga. Pedir para viver mais era apenas outra forma de temer a vida que já tinha. O mestre concluiu: não peça para viver muito, peça para viver plenamente. O idoso inclinou a cabeça e pela primeira vez chorou em silêncio. Não de medo, mas de compreensão. Esse conto fala sobre o medo disfarçado de desejo. Muitos de nós não pedimos mais tempo. Pedimos uma segunda chance de viver o tempo que já temos. Queremos prolongar a vida, mas não nos perguntamos se estamos realmente vivendo. Quantidade nunca substitui profundidade. Uma vida longa sem presença é apenas uma sucessão de dias vazios, mas um único momento vivido com consciência pode valer por séculos. No geral, podemos traduzir isso em atitudes simples. Respirar fundo antes de reclamar. Agradecer antes de dormir. Olhar nos olhos de quem amamos. Cada gesto de presença é uma extensão da vida. Não em anos, mas em plenitude. O tempo é generoso com quem o honra. E quando vivemos cada instante despertados, descobrimos que a eternidade já mora dentro de um único suspiro. Tenzo recebeu do mestre uma tarefa que considerou sagrada: preparar a sala de chá para a visita de anciãos do vilarejo. Pediu a chave do armário de cerâmicas e passou a tarde escolhendo tigelas. Rejeitou a primeira, o esmalte tinha uma sombra. A segunda, lábio levemente torto.
A terceira, um ponto de areia coagulado no fundo. Uma a uma, devolveu todas. No final, a sala estava impecável e vazia. O mestre entrou, olhou o vazio e perguntou: "Onde estão as tigelas?" "Não havia nenhuma perfeita", disse Tenzo. "Posso mol de novo amanhã." O mestre caminhou até sua cela e voltou com uma tigela antiga. Havia uma rachadura renascida por um fio de ouro. "Sirva com esta", disse. "Mas está quebrada." Espantou-se Tenzo. "Está inteira, agora que reconheceu o seu caminho", respondeu o mestre, colocando a tigela sobre a esteira. Tenzo preparou a água. O vapor subiu como um pequeno orvalho de nuvens. As mãos tremiam. A visita se aproximava e ele temia que a fenda aflorada a ouro fosse motivo de vergonha. O mestre observava em silêncio. Quando os anciãos chegaram, sentaram-se humildes como quem visita um amigo. Tenzo serviu o chá. Uma pétala de ameixeira trazida pelo vento pousou na superfície da bebida dentro da tigela marcada. Tenzo moveu-se rápido para retirá-la, mas o mestre tocou de leve seu punho. "Agora está completo", murmurou. Os anciãos sorriram. Tomaram o chá devagar, apreciando o calor que não queimava, o aroma que não gritava, a cor tranquila que a pétala oferecia como um assento. Um deles, com as mãos muito velhas, passou os dedos pela linha de ouro. "Esta tigela conhece o caminho de volta", disse. "Por isso aquece mais." Depois que todos partiram, Tenzo ficou sozinho na sala. O silêncio parecia mais vasto do que antes. Lembrou das peças rejeitadas, do medo de falhar, da vontade de apresentar algo que ninguém pudesse apontar defeito. O mestre, ao fundo, varria o pátio. "O que é perfeição?" perguntou Tenzo sem erguer os olhos. "O ponto exato entre o cuidado e o desapego", respondeu o mestre. "Quando o gesto está inteiro, o resultado pode ser imperfeito e, ainda assim, verdadeiro." Tenzo respirou. Notou o peso da tigela nas mãos, firme, irregular, viva. Percebeu que o ouro não escondia a queda, contava a história. E sentiu, sem palavras, que aquela tarde tinha lhe devolvido algo que não sabia ter perdido: a coragem de servir. Nos dias que se seguiram, não procurou mais objetos impecáveis. Procurou presença. Alisou as arestas, sim, mas aprendeu a não apagar o rastro do mundo, e sempre que o vento trazia uma pétala para dentro da casa de chá, ele a recebia como um convidado a mais. A assinatura do instante. Perfeccionismo não é zelo, é medo disfarçado de virtude. O zelo cuida, o perfeccionismo controla. O zelo busca excelência, que é presença inteira no processo. O perfeccionismo busca a impecabilidade, que é a ansiedade por um resultado inatacável. O primeiro nos aproxima do real, o segundo nos separa dele. O conto nos oferece 3 chaves. 1. O Wabi-sabi, a beleza do imperfeito, impermanente e incompleto. O ouro do Kintsugi não mascara a fratura. Reconhece que o vivido tem valor. Em nós, as rachaduras são as perdas, os erros, as curvas da história. Quando acolhidas, tornam-se linhas de sabedoria. 2. Ichigo-ichi, um encontro, uma vez. Cada preparo do chá é único. A pétala que cai hoje não virá amanhã. A perfeição não é repetição exata, é relação correta com o instante. 3. Shoshin, mente de principiante. Em vez de colecionar técnicas para eliminar defeitos, cultivamos curiosidade e humildade. A pergunta não é como não errar, mas como estar inteiro mesmo quando errar.
Como aplicar no dia a dia? Defina bom o bastante consciente. Antes de começar, escreva: o que torna este trabalho verdadeiro? Qual o critério mínimo que honra o propósito? Quando chegar nele, entregue. Itere em ciclos curtos: rascunho, revisão, entrega. A excelência nasce de várias passagens gentis, não de uma única passagem obsessiva. Regra dos 70-90%. Em tarefas criativas, finalize entre 70% e 90%. O restante é polimento que raramente o público percebe, mas que cobra alto da sua alma. Kintsugi emocional. Quando algo quebrar, um plano, uma conversa, não esconda. Repare à vista. Peça desculpas, explique, proponha ajuste. A emenda honesta é ouro. Ritual de término. Feche os ciclos, uma respiração, uma pequena limpeza do espaço, uma frase curta: por hoje é suficiente. Isso treina o cérebro a soltar. Use o descanso como ferramenta. Fadiga disfarça-se de perfeccionismo. Ficamos lapidando o que já está pronto porque não temos energia para começar o próximo passo. Durma, caminhe, beba água. O descanso corrige mais do que 50 microcorreções. Atenção ao corpo, ombros duros, maxilar travado, respiração curta, sinais de que o controle tomou o leme. Afrouxe o corpo e a mente seguirá. Agradeça a pétala. Quando surgir um imprevisto pequeno, experimente dizer: bem-vindo. Integre-o criativamente. Muitas vezes é ele que humaniza a obra. Perfeição, no sentido vivo, não é um objeto sem falhas, é um gesto sem ausência. Quando estamos inteiros, aquilo que fazemos carrega calor, mesmo com irregularidades. Obras impecáveis podem ser frias, obras verdadeiras dificilmente o são. A linha de ouro no vaso conta uma história. Houve queda, houve cuidado, houve retorno. Em nós, a perfeição se parece com isso, não com a pele lisa da porcelana nova, mas com a dignidade de quem aceitou o próprio caminho e o transformou em serviço. E quando o vento derrubar uma pétala sobre seu dia, lembre-se: talvez não seja um acidente, talvez seja um instante assinando a sua presença.